Então, recolha-se, vamos respirar profundamente mais uma vez. Quando a gente respira, a gente vai também purificando o nosso corpo, purificando os nossos pulmões. Então, respire profundamente para a gente poder começar esse momento de oração. Inspire e expire. Coloque os seus pés plantados bem no chão, as suas mãos sobre as suas coxas e respire profundamente. Pense que você agora é como uma xícara de água quente e nessa xícara há um sachê de chá que difunde a sua fragrância. A xícara é a minha alma e o sachê de chá é o amor de Deus que vai se espalhando, que é derramado pelo Espírito Santo. Então respira mais uma vez. Enquanto você respira, vai dando boas-vindas a esse amor de Deus por você. Dou boas-vindas ao amor de Deus em meu coração. Entro nesta capela do meu coração. E deixo o perfume de Deus se espalhar em mim. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração ao Espírito Santo. Vinde a mim, Espírito de amor, visitai minha alma, preenchei-a com a graça do alto e derramai teu amor em meu coração. Vinde, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Visitai a minha alma. Preenchei-a com a graça do alto e derramai teu amor em meu coração. Faça um pouco de silêncio, pedindo que o Senhor derrame esta graça do alto, esse amor no meu coração. Palavra de Deus. O amor de Deus foi derramado em nossos corações por intermédio do Espírito Santo que nos foi dado. Romanos capítulo 5, versículo 5. O amor de Deus foi derramado em nossos corações por intermédio do Espírito Santo que nos foi dado. Meditando um pouco então nessa palavra, essa é a essência do Pentecostes. Quando lemos no livro dos Atos dos Apóstolos que todos foram repletos do Espírito Santo, isso deve ser entendido que todos eles ficaram repletos do amor de Deus. É isso que é o Espírito Santo, o próprio amor de Deus. Era como se o amor de Deus os tivesse subjugado completamente. De fato, a gente vê os apóstolos completamente mudados após o Pentecostes, né? Se a gente lê a Sagrada Escritura, a gente percebe uma mudança clara na postura dos apóstolos. Pedro já sai pregando para mais de 3.000 pessoas. Isso porque o Espírito Santo renovou o seu amor. E somente o amor pode realizar mudanças tão radicais na nossa vida.
Mas que tipo de amor é esse que Deus derrama em nós? O que é esse amor que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo? A gente pode dizer que esse amor é o amor que Deus nos ama, pode até dizer isso, mas muito mais do que isso, ele é um amor divino e eterno de Deus por suas criaturas, por toda a sua criação. O mais importante é que Deus nos ama e há até uma verdadeira revolução, como diz São João, quando ele diz na sua primeira carta, né? Não fomos nós que amamos a Deus, mas Ele que nos amou. No cristianismo, o mandamento de amar a Deus é o maior, mas decorre do fato de que Deus nos ama primeiro. É Ele que nos ama primeiro. Com Cristo, isso é que é a beleza do cristianismo em relação a todas as outras religiões, né? Que com Cristo o amor de Deus assume um rosto humano. Cristo amou a cada um. Amava as crianças, as mulheres e os seus discípulos. E somente após termos recebido esse amor de Cristo, é que ele se torna a nossa capacidade de amar a Deus e aos outros. Então, por meio do amor que nós recebemos de Jesus, é que nós nos tornamos capazes de amar a Deus e aos outros. Necessariamente, o Espírito Santo de Deus passa por Jesus para chegar até nós. E para entender esse amor, Deus nos dá o dom do entendimento. Ontem falei sobre, na reflexão anterior, falei sobre o dom da sabedoria, que nos permite saborear, que nos permite nos deleitarmos com as coisas de Deus, com os seus ensinamentos. Mas antes do dom da sabedoria, Deus nos dá o dom do entendimento para penetrarmos nas profundezas da verdade. A palavra entender, né? Para a gente entender bem o dom do entendimento. O que é a palavra entender? A palavra entender significa ler interiormente, penetrar. De fato, entender e penetrar no interior das coisas. Penetrar no interior das coisas. Entender é isso, é penetrar no interior, é ler interiormente. O padre Francisco Fausto, que até faleceu recentemente, né? Ele escreveu que, mediante o dom do entendimento, o Espírito Santo faz com que nossa inteligência entenda de maneira lúcida, sem deturpações e nem erros, o significado autêntico das verdades reveladas por Deus, transmitidas pela tradição apostólica, estampadas na Bíblia e conservadas e interpretadas fielmente pelo magistério da Igreja. São palavras do Padre Fausto, Francisco Fausto. Ele nos diz também que sem esse dom do Espírito Santo, nós poderíamos saber de cor o teor de todas essas verdades, saber literalmente toda a verdade, conhecer com profundidade, aliás, com profundidade ainda não, mas conhecer de cor todas as coisas, recitar que crê em Deus, saber todos os mandamentos, repetir todos os pontos da Bíblia ou do catecismo, sem nenhuma falha. E mesmo assim, ficaríamos sem penetrar nessas doutrinas. E ainda existe uma outra coisa que seria bem pior do que isso tudo que o Padre Fausto falou aqui. Que seria a gente pegar todas essas verdades, pegar a Bíblia, a Palavra de Deus, os mandamentos, e interpretar erradamente, adaptando essas verdades aos nossos gostos, aos nossos desejos, às nossas paixões. Quem aqui já viu alguém fazendo isso, né? Pega ali a Palavra de Deus, um determinado mandamento, algum ensinamento da lei cristã, e aí adapta essa lei ao seu gosto, adapta essa lei ao seu desejo e à sua paixão. Não é verdade? Acaba acontecendo, a gente mesmo aqui pode estar caindo aí nesse erro de usar a palavra de Deus para adaptá-la à nossa realidade, em vez de converter a nossa realidade à vontade de Deus. Então, sem o dom do entendimento, a gente acaba correndo o risco de fazer isso. Se a gente não dá atenção ao dom do entendimento, não pede este dom a Deus para entender bem a sua palavra e se aprofundar nela, a gente corre esse risco de ficar na superficialidade da palavra de Deus
e adaptá-la aos nossos gostos. E aí eu vou selecionando, né? O que eu gosto, o que eu não gosto na palavra de Deus, e vou colocando na minha vida apenas aquilo que eu gosto. Eu vou separando, né, dentro da lei de Deus aquilo que me agrada e vou criando a minha própria religião em vez de aderir à religião de Jesus Cristo. E um exemplo dessa falta de entendimento, para a gente ilustrar bem nas Escrituras, é a cena dos discípulos de Emaús. Não sei se vocês lembram, né, a passagem dos discípulos de Emaús. Logo depois da ressurreição, eles andavam ali no caminho de Emaús, indo embora de Jerusalém, e andavam com Jesus. E mesmo andando com Jesus, Jesus vai tomando o caminho ali junto com eles, né? E eles vão caminhando juntos. E mesmo ali ao lado de Jesus, caminhando com Jesus, eles não o reconhecem, não têm um entendimento para o reconhecer. E vão conversando ali com Jesus, e eles tinham os olhos meio que vendados e não o reconheceram. E só depois de entrar em casa, quando chegaram no seu destino, depois de sentar-se à mesa com ele, é que se lhe abriram-se os olhos. A Escritura diz isso, né? Que se lhe abriram os olhos e o reconheceram. Instantes antes eles não captavam nada e até se enganavam. Mas daquele momento, do partir do pão em diante, eles passaram a acreditar. Eles entenderam tudo. E não entenderam somente reconhecendo a Jesus. Eles entenderam toda a história da salvação. Entenderam tudo que Jesus vinha lhes contando a eles no caminho. Porque Jesus veio explicando para eles toda a história, passando pelos patriarcas, pelos profetas, pela história do povo hebreu, até chegar à morte e à ressurreição, à morte da cruz. E eles não haviam entendido muita coisa, né? Ouviram, mas não entenderam. E Jesus, quando ele parte o pão, eles reconhecem, eles entendem toda a história da salvação até o momento da ressurreição. Então esse foi a ação deste dom, do entendimento que Jesus deu ali aos discípulos de Emaús. Falando de entendimento, o Evangelho também relata um dia quando Jesus se aproximava de Jericó e um cego começou a gritar, né? Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. Não sei se vocês lembram dessa passagem ali que o cego gritava para Jesus, né? Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. E aí Jesus voltou ali no meio da multidão, voltou para diante ali do cego e perguntou para ele, né? Que queres que eu te faça? De bate pronto assim, né? Imagina se Jesus chega para você e falou assim, que queres que eu te faça, né? O que você quer dizer para ele? É para se pensar nessa pergunta, né? Que queres que eu te faça? E o cego respondeu ali de imediato, sem nem pensar duas vezes, né? Senhor, que eu veja. Que eu veja. Ele poderia pedir um monte de coisa, riqueza, poderia pedir sair da pobreza, enfim, uma série de coisas, mas ele pediu, Senhor, que eu veja. E nós também, todos os dias, deveríamos, talvez, dizer a Nosso Senhor, né? Como Bartimeu, que era o nome do cego, disse, Senhor, que eu veja. Esse dom, o dom do entendimento, nos faz ver. E por isso, sempre, sobretudo agora, nessas vésperas aí da grande solenidade de Pentecostes, é preciso que brote do fundo da nossa alma e se leve até o céu essa nossa prece íntima que roga ao Espírito Santo, Senhor, que eu veja. Então, nesses dias que antecedem o Pentecostes, nós temos a oportunidade de levar o nosso coração a Deus, pedir essa ação do Espírito Santo de Deus em nossa vida para abrir os nossos olhos, rezando, Senhor, que eu veja. Senhor, que eu veja. Uma outra passagem que nos ajuda a ilustrar essa questão do dom do entendimento é o da transfiguração de Jesus. Jesus é transfigurado, né? Ele se transfigura diante ali de João e de Pedro. E essa transfiguração faz os apóstolos verem a Jesus tal como ele é, em toda a sua glória. E o dom do entendimento faz o que na nossa vida, né? Faz a gente olhar para as verdades aí que nós já conhecemos e ver ela resplandecente em toda a sua glória.
de uma maneira sobrenatural. Nós passamos a entender melhor as coisas de Deus por meio do dom do entendimento, vendo toda a glória que essa verdade abarca. Muitas vezes a gente está na igreja, está rezando e não consegue ver essa verdade, a glória dessa verdade de Deus. E o dom do entendimento nos ajuda a enxergar, a ver de modo sobrenatural a glória da verdade. E uma outra coisa bem mais prática, agora trazendo assim para a nossa vida, sobre o dom do entendimento, que o dom do entendimento ele faz nós olharmos para a nossa própria história, para a nossa própria biografia. Desde que você nasceu até hoje, né? Até antes de você ter nascido, né? Começa lá na história dos seus pais, e você olhar para a história dos seus pais, dos seus antepassados, e fazer dessa história uma história única que chega até você. E aí você vê a tua história, capítulo a capítulo, ano a ano da sua vida, a tua biografia. E aí você passa, por meio do dom do entendimento, a entender essa história como um todo, de uma maneira sobrenatural. Você pensa na tua história, lembra de tudo, faz o exame de toda a tua história e olha para ela, e com o dom do entendimento você pode entendê-la de maneira sobrenatural, para você conseguir encontrar o seu lugar no mundo. Estou dizendo isso porque muitas coisas que nos acontecem parecem às vezes incompreensíveis. Incompreensíveis. A gente não entende muitas coisas que acontecem com a gente. E o dom do entendimento vai nos permitir essa visão sobrenatural, quando nós pedirmos, né? Senhor, que eu veja o sentido da minha vida, o sentido da minha história. A gente olha para toda a nossa história e compreende essa história olhando ela como um todo. E começa a entender o nosso lugar no mundo, o sentido da nossa vida. Então peçamos a Deus, Senhor, que eu veja. Oremos. Espírito Santo, como os primeiros apóstolos reunidos no cenáculo no dia de Pentecostes, desejo receber a plenitude de teu amor neste momento. Coloco-me à disposição de teu amor, para que ele possa invadir-me, transformar-me, para acender um novo fogo em mim. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Propósito do dia. O propósito de hoje para amanhã, vai ser proponho para vocês, né, que sejam feitas pausas no meio do dia, tantas vezes quanto for possível, para que você se coloque na presença do amor de Deus. Então você vai fazer pequenas pausas durante o seu dia, ali no seu trabalho, pausas ali de alguns segundos, para se colocar na presença do amor de Deus, que sempre nos acompanha. É um momento para você, ali durante alguns segundos, se maravilhar e dar graças a Deus por este amor. E se te ajudar, eu vou recomendar que você até mesmo utilize essa frase de Bartimeu. Então todas as vezes que você lembrar durante o dia, amanhã, hoje durante a noite antes de dormir e amanhã durante o dia, você dizer, Senhor, que eu veja, e se maravilhar e dar graças pelo amor de Deus, dizendo, Senhor, que eu veja. Então tá lá trabalhando, fazendo alguma coisa, para 2 segundos e pensa, Senhor, que eu veja. Volta a trabalhar, vai trabalhando ali, tá no ônibus, tá no carro, tá dirigindo, faz a tua oração mental ali, conversa um pouco com Deus e coloca essa frase no meio da tua reflexão, Senhor, que eu veja. E vai usando essa frase durante o teu dia como um pedido a Deus para dar a você esse dom do entendimento, para fazer brotar esse dom que já está em você, na verdade. Se você é batizado, você tem esse dom, para que esse dom desperte em você o entendimento de fato
da tua vida, da tua existência nesse mundo, para você começar a se converter. E continuar, se você já está se convertendo, continuar a se converter, porque conversão não acontece do dia para a noite, né? É uma vida inteira. Ninguém está totalmente convertido. Então esse é o propósito do dia. Fazer pequenas paradas, pequenas pausas durante o dia, tantas vezes quanto for possível, para fazer uma pequena oração. Você pode dizer, por exemplo, Senhor, que eu veja como uma jaculatória. E vai aproveitar esse momento para se maravilhar e para dar graças a Deus pelo seu amor. Num sentimento de gratidão também. Se tiver entendido o propósito, dá aí o coraçãozinho, clica aí do lado, quantas vezes for possível. Isso, muito bom. Estou vendo algumas respostas aqui. Maravilha. Então, para a gente ir se encaminhando aí para o nosso final dessa nossa reflexão, vamos ler uma reflexão de Santa Elizabeth da Trindade. Ó meu Deus, Trindade a quem adoro, ajuda-me a esquecer-me completamente de mim, para me estabelecer em Ti, imóvel e em paz, como se minha alma já estivesse na eternidade. Que nada perturbe minha paz, nem me afaste de Ti, ó meu imutável, mas que cada minuto possa me conduzir na profundidade de Teu mistério. Pacificai minha alma, fazei dela vosso céu, vossa amada morada e o lugar de vosso descanso. Nunca permaneçais lá solitário, mas deixai-me estar lá inteiramente, toda desperta em minha fé, toda adoradora e entregue à vossa ação criadora. Ó fogo consumidor, Espírito de amor, penetrai em mim, para que estejas em minha alma como uma encarnação do Verbo, possa ser uma humanidade a mais para Ele, na qual Ele renova todo o seu mistério. Santa Elizabeth da Trindade. Mais uma vez, essa reflexão me chama a atenção no seu final. Que a minha alma possa ser uma humanidade a mais para o Verbo, na qual Ele renova todo o seu mistério pela ação do Espírito Santo. Bonito isso, né? Muito bonito. Essas orações dos santos também são grandes fontes de reflexão para nós, tá? Se você às vezes tem dificuldade de entrar nesse clima de oração, de entrar em oração, pega ali os escritos dos santos e vai rezando. E assim a gente vai terminando esse nosso momento de oração. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.